Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver aqui esse vídeo, essa gravação. Pessoal, sou o professor Moisés Carvalho. Essa aqui é o vídeo, né, de introdução ao módulo de JavaScript. Qual é a ideia então desse vídeo aqui? É dar uma ideia geral para vocês de como é que vai funcionar o módulo, a gente explicar a expectativa que a gente tem aqui para vocês em cima desse módulo aqui, para vocês assistirem o conteúdo e terem uma boa, acho que um bom aprendizado, um bom aproveitamento, tá? Vamos começar aqui. O que é o objetivo então desse módulo inteiro aqui? A gente vai apresentar então aqui para vocês a ementa, o objetivo do curso, rapidinho, a programação e como é que a gente está querendo organizar as aulas, mas aqui é bem alto nível, vocês vão ver que tem muito mais detalhes durante o curso, como é que funcionam as avaliações e como é que é o suporte que a gente quer dar para vocês nesse módulo, tá? Primeira parte, a gente vai gastar um pouco de tempo falando do histórico da disciplina. Por quê? Porque para a gente entender bem uma linguagem, a gente tem que entender para que ela foi criada, por que ela existe, quando você entende por que uma linguagem existe, você entende as características dela, você entende por que ela faz certas coisas de um jeito, por que ela não faz algumas outras coisas, por que ela é ideal para ser usada de uma certa forma, mas não é adequada para outra. Então, para isso é importante a gente entender a história da linguagem. Então, isso é uma coisa que a gente faz com toda a linguagem que a gente deve aprender, não vai ser diferente, a gente tem que aprender isso. Logo mais vocês vão ter um módulo comigo de TypeScript, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai entender um pouco da história do TypeScript porque ela está muito interligada com a história do próprio JavaScript, tá? Aí depois a gente vai falar das características da linguagem, tá? O que é código embarcado, o que é código externo, quais são os tipos de variáveis, a declaração das constantes, tá? Aquela parte básica da linguagem, tá? Depois, na sequência, a gente quer apresentar para vocês a estrutura de dados. A gente vai ver uma coisa interessante sobre a JavaScript. Ela é uma linguagem que dá suporte à orientação a objeto, mas eu diria para vocês, não é uma bem recomendada programa orientado a objeto nela, mas ela tem uma coisa que eu acho bem legal. Ela tem um objeto sem precisar de classe. Então a gente tem o tipo objeto que vocês vão ver que é muita coisa, entre elas array, métodos e assim por diante, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é o dia a dia de programar em JavaScript. A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês, tal, como é que são a declaração de função, como é que são as expressões, as arrow functions, são as coisas, acho que é o cara que é como se programa com JavaScript atualmente, tá? Falar de função de primeira classe, o que é scope, o que é hosting, funções imediatas, cadeias, closure, e a gente fala um pouquinho de orientação a objeto, mas não vai entrar tanto nisso porque a gente vai falar mais tarde de TypeScript aqui dentro do Web Academy, tá? Então, qual o objetivo E aqui vem uma coisa importante na hora de falar do objetivo desse módulo. O objetivo é apresentar a vocês a linguagem, tá? Não é ensinar vocês a programar. Eu já sei que vocês sabem programar, mas o objetivo do módulo é chamar a atenção de vocês de coisas importantes que essa linguagem tem. Acho que esse é o objetivo, tá? Porque aí vocês vão ficar capazes de desenvolver aplicações dinâmicas e criativas, tal, via web. Que o objetivo dela é, a gente saiu daquela ideia de fazer página web. Agora a gente está fazendo aplicações. Então, essa aqui é a ideia do negócio todo aqui. E a gente vai ter todo final de aula, a gente tem uma atividade, tá? Já vou falar sobre isso aí para vocês. O que eu tenho que assumir? Que vocês sabem lógica de programação, sabem programar orientado a objeto, tem um conhecimento mínimo de orientação a objeto. Não precisa ser altamente programador de orientação a objeto, mas tem um conhecimento mínimo de programação orientada a objeto, porque alguns conceitos da linguagem envolvem isso, tá? E eu vou precisar que vocês tenham a continha do GitHub, como a maior parte de vocês já tem, né? Entregar as coisinhas lá do módulo de Git. Então, eu imagino que vocês, quem não tiver ajustado já deve estar ajustado. Então, a aula 1 é a histórica característica base da linguagem. A aula 2, a gente vai falar estrutura de dados. A aula 3, objetos e eventos. E a gente vai ter um encontro que eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto que entregue os trabalhos, tirar alguma dúvida, falar coisas específicas que eu acho importante em cada uma das aulas que passou e tal. Então, para vocês tirarem dúvida comigo. Legal? Acontece tudo remoto. Acompanhar. Os vídeos aí estão tão legais. A gente gravou em algumas turmas e tal, mas tá bem bacana. Eu gosto de fazer vídeos bem completinhos sobre o negócio, tá? E no final tem a explicação de cada um dos laboratórios que vocês vão ter que fazer. Tá legal, pessoal? É só lembrar. Toda aula vai. Então vamos ter 3 laboratórios. A média de vocês é obtida pela média desse cara aí, tá? Não gosto que vocês compartilhem código. Eu acho normal vocês até conversarem entre si
pra ver como é que é. Pô, cara, como é que tu fez aquele negócio ali e tal, papá. Não tem problema nenhum, não, mas não compartilhe em código, tá? Assim, dê a oportunidade do seu amigo evoluir também, tá? Outra coisa importante, evitem deixar as coisas para o último dia, tá, pessoal? Vamos vencer essa cultura do deadline, tá? Deadline é estar lá na frente, cara, mas já tenta organizar para fazer aos pouquinhos todo dia e tal. Além de ser uma cultura boa de não deixar para a última hora, fazer um pouquinho todo dia, você aprende mais do que fazendo tudo de uma vez só, perto da entrega. A gente solidifica melhor os nossos conceitos das coisas, fazendo um pouco todo dia do que tocando no conhecimento só uma vez só, tá? Então, é uma recomendação que eu faço para não atrasar essas coisas todas, né, as entregas como eu gosto de pedir, tá? Então, lembrando, nesse módulo aqui é atividade individual. Tem módulos que eu vou pedir atividades em grupo, mas nesse específico aqui elas são individuais, tá legal, pessoal? O meu e-mail é esse. Mas assim, o jeito mais fácil de falar comigo, vocês já viram, né? É no Discord, tá lá o nosso monitor e o nosso supervisor, né? O grande arcanjo, então fiquem ligados, qualquer coisa dá uma perguntada lá e qualquer coisa eu também aviso por lá. É o meu oficial de comunicação dentro daqui do projeto. Então, qualquer coisa, apareçam por lá. Pessoal, espero que vocês tenham um bom módulo e vejo vocês no encontro, no dia do encontro. Mas qualquer coisa, já sabe, é só chegar lá no grupo e perguntar, e se eu demorar muito para responder, aciona o arcanjo que ele me ativa também. Pessoal, obrigado, bom módulo a vocês.